Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência dos nossos estudos, chegamos na lição de número 8. Estudaremos sobre a vida de Paulo como discipulador de vidas. O nosso texto que vamos ler está em Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Esse texto está declarando que Paulo, na segunda viagem missionária, ele já ia confirmando a pregação que havia feito na primeira viagem missionária. Então, era necessário saber como estava o andamento de cada um dos irmãos através da doutrina, porque Paulo foi o maior discipulador dos cristãos depois de Cristo. E aqui nós observamos que ele partiu na primeira viagem missionária de Antioquia. Então, em Antioquia, nós temos a menção, conforme está escrito em Atos, capítulo 13, versículo 1. Veja lá, Deus colocou na igreja, de acordo com Efésios 4 e 11, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, Deus colocou profetas. Depois, evangelista, pastores e doutores, que é o mesmo mestre, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Tudo isso nós vemos uma confirmação de que quando Deus dá esses 5 ministérios, que é formado por um grupo de presbíteros, da qual dará assistência ministerial para a edificação do corpo de Cristo, através do aperfeiçoamento dos santos, que é mediante o ensino do discipulado, desde o começo da fé até a vinda de Cristo. É um processo de aprendizagem, de amadurecimento que estamos passando. Amém? Então a gente percebe que Deus, já na igreja de Antioquia, já tinha doutores e também profetas. Amém? Então, entre os mestres tinha Barnabé e Saulo, os principais, da igreja de Antioquia, capítulo 13, versículo 1. Aí nós entendemos que a função ministerial destes irmãos era exatamente ensinar a palavra de Deus com base na doutrina principal dos apóstolos, da qual recebeste de Cristo. E aqui nós temos a liderança fazendo discípulos, ok? Por que fazer discípulo? Porque a construção do templo de Deus, do edifício, que é morada de Deus, ok? Precisa estar bem ajustada, em ordem. Por isso a palavra ensinada por Jesus e dita aos apóstolos, ensinando todas as nações, era necessário para que houvesse um grande manual, que é a Bíblia Sagrada, com 66 livros. E entre as cartas pastorais, nós temos Paulo ensinando, entre elas, a igreja do Senhor a permanecer na doutrina dos apóstolos. Até mesmo em Atos dos Apóstolos, os primeiros apóstolos já ensinavam a igreja a perseverar na fé dos santos. E aqui nós temos que o resultado está em Efésios capítulo 4, versículo 12 ao 15, que é exatamente a edificação do corpo, ok? O corpo é apenas um só. Não existe 5 corpos. Existe 5 ministérios para um corpo. Existe uma variedade de membros para um corpo.
Então o corpo é um, porque é o de Cristo. Amém? Para que haja uma obra no ministério. Esta obra é uma construção que será alicerçada no fundamento dos apóstolos e profetas, que será edificada na pedra fundamental, que é Cristo, a pedra angular, para que haja um edifício bem ajustado, da qual aguarda o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque estamos diante de uma seara, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Então, a parte do discipulado é fazer discípulo. Somos chamados por Deus para multiplicar, ok? Multiplicar na área da evangelização de novos obreiros, de novos discípulos, de novas pessoas que começarão e serão obreiros na casa do Senhor. É como nós temos aqui o tabernáculo de Moisés. Se eu tenho um tabernáculo, que desde o início nós temos, depois da porta, um altar de sacrifício, aqui o primeiro discípulo, ele tem um encontro com Cristo, porque o altar de sacrifício é Cristo na cruz do Calvário. Depois, bem por aqui, nós temos uma bacia, que representa o batismo nas águas do discípulo, ok? E depois ele entra para poder fazer a refeição com Cristo. Todos nós participamos da mesa do Senhor, onde tem aqui, nesse tabernáculo de Moisés, a mesa dos pães da apresentação. E aqui nós temos 12 pães, mostrando que exatamente Cristo ceia conosco e nós ceiamos com Ele. Do outro lado, nós temos o candeeiro, mostrando que somos cheios do Espírito Santo. Isto aqui é a caminhada do discipulado. Somos um adorador aqui no altar de incenso. E entramos dentro do lugar santíssimo, porque nós vamos exatamente ser um ministro da casa de Deus. Então, ele aceita Cristo, ele é batizado nas águas, é cheio do Espírito Santo, ele come da mesa do Senhor, ele canta louvores, adora a Deus, e depois ele é um ministro oficial, exatamente chamado por Deus, e por imposição de mãos do ministério, ele é apto para levar a obra de Deus. Amém? Então a gente percebe que, no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós temos a evangelização chegando em Samaria. Porque a samaritana, ela recebeu o evangelho do próprio Senhor Jesus. E de lá, ou seja, depois que Jesus teve o encontro com a samaritana, no capítulo 4 de João, de lá para cá, ninguém foi mais. Nem os 12 apóstolos foram para lá. Somente na perseguição, no tempo de Estevão, quando perseguiam os discípulos do Senhor, a Bíblia diz que desceu Filipe para Samaria. Somente com a perseguição, os discípulos começaram exatamente a cumprir o chamado da qual Jesus havia dito anteriormente à perseguição. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, começando em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, tinha que passar por Samaria. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem um grupo seletivo que Ele escolheu e outros não. Deus, Ele amou a todos de uma tal maneira. Então Jesus, Ele mostrou que todos devemos ser testemunha da sua ressurreição, do Cristo ressuscitado, da pregação da palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim nós observamos que o início da igreja iniciou-se em Jerusalém, mas não deveria ficar somente em Jerusalém, porque os discípulos de Cristo, mediante a palavra profética de Cristo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado, os discípulos teriam apenas, vejam, olha aqui, se
Jerusalém foi destruída no ano 70, junto com o templo. Se Cristo terminou seu ministério com 33 anos, nós temos aqui aproximadamente mais ou menos 5 anos de erro de calendário. Somando com 33, nós temos 38 anos. De 38 para o ano 70, nós temos aqui, 32 anos de vida útil. Ok? Porque se eu somar 38 com 32, eu tenho 70. Então, em Jerusalém, os discípulos só ficariam 32 anos de vida útil. Então, Jesus estava certo em dizer, ficai até que do alto sejais revestido de poder. Ganhe almas, procure se multiplicar. Amém? Então, veja aqui, Atos capítulo 2, versículo 44, quando os discípulos ainda estavam em pequeno número, quando a igreja começou inicialmente a crescer, o número ainda era pequeno. E todos os crentes viviam unidos. Todas as coisas lhe eram comum. Não havia nenhuma necessidade entre eles. A gente percebe que cada um ajudava um ao outro. Mas, com um crescente número de discípulos, porque temos a pregação de Pedro depois de Pentecoste, a pregação de Estevão. Então, se nós somar a pregação de Pedro, a primeira com 3.000 almas, a segunda com mais 2.000 almas, nós já temos aqui 5.000 almas para Cristo. Isso aqui é o número dos primeiros discípulos com a pregação de Pedro. Depois nós temos a pregação de Estevão. Então, se Pedro conseguiu levar 5.000 para Cristo, então aqui no auge da mensagem de Estevão, nós podemos analisar que tinha mais ou menos 10.000 almas para Cristo, porque estava crescendo o número de discípulos. Mas ainda tem Paulo ainda pregando o Evangelho. Isto aqui vai somar de uma maneira extraordinária. Então veja que em Atos capítulo 6, versículo 1, o número dos discípulos, veja lá, devido à multiplicação do número de discípulos. Aqui eu tenho poucos discípulos. Aqui eu tenho muitos, porque eu multipliquei o pouco. Então eu tenho muitos discípulos em Atos 6, verso 1. Eu tenho pouco em Atos 2. Então de Atos 2 até Atos 6, eu tenho uma longa caminhada. Até que os discípulos estavam em grande número. O que foi que aconteceu? Os gregos começaram a murmurar. Por quê? Porque eles perceberam que os primeiros discípulos judeus estavam fazendo aquela panelinha entre judeus e gregos. E eles percebiam que as viúvas gregas eram desprezadas exatamente no cotidiano, na sua parte diária de manutenção. E todos viam aquilo, até mesmo os apóstolos sabiam que não era, ou seja, que devia resolver esse problema. Esta foi a razão da escolha dos 7 diáconos para acolher todos de um modo em geral. Porque no capítulo 2, os 12 estavam aqui, viviam unidos, entregando mantimento, fazendo ação social. Mas no capítulo 6, multiplicou o número. Não tinha mais condições de atender todos que criam em Cristo. Quem ia pregar? Quem ia ensinar? Quem ia discipular? Quem ia fazer a obra da evangelização se tinha que atender a multidão? Era necessário a escolha, a eleição dos diáconos para atender a necessidade de todos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, por isso a necessidade do levantamento de Paulo. Porque Paulo ele vai pregar para os gentios e judeus ao mesmo tempo. Então, enquanto nós temos um problema aqui entre gregos e judeus, os hebreus, porque as viúvas gregas eram esquecidas na distribuição diária por causa do exclusivismo judeu, aí eu lhe pergunto, onde estaria nós nesse tempo
se Deus não levantasse alguém para pregar o evangelho aos gentios, que chegasse até nós. Glória a Deus. Então veja que, depois que Paulo foi achado por Barnabé lá em Tarso, e ele vem para Antioquia para ser mestre principal entre eles, porque ele vai ficar 1 ano ali em Antioquia, iniciando o trabalho de discipulado, porque a igreja é nova e tem que discipular os irmãos. Por isso que a igreja tinha mestre, entre eles Barnabé e também Saulo, entre outros. Enquanto Barnabé era o pastor principal, Saulo era o mestre principal. Glória a Deus. Amém? Então veja que os discípulos daquela época, a maioria judaizantes, a maioria que precisava entender o quê? O Cristo que morreu no seu lugar, como Paulo ensinou, que já não resta mais sacrifício. Porque se Cristo já morreu por mim, por que eu vou oferecer agora um animal no meu lugar? Porque agora eu vou ter que pagar exatamente o quê? A oferta de santificação. Eu não posso mais, porque Ele, o Senhor, já se santificou por nós. Não foi por prata e nem por ouro que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, Paulo sabia que já não restava mais sacrifício pelos pecados. Mas, infelizmente, irmãos, Tiago, irmão do Senhor, que creu depois da ressurreição de Cristo, tornou-se judaizante. Por quê? Porque ele estava impondo obrigação para que eles fossem até o templo pagar a oferta de santificação e também fazer sacrifícios. E Paulo sabia que não era mais necessário isto. Por isso, o concílio do capítulo 15 de Jerusalém, para determinar aos cristãos judaizantes o que deveriam fazer com respeito à circuncisão e às ofertas do templo. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo estava cuidando de tudo isso aqui, irmãos. Amém? Então a gente percebe, olha aqui. Amém, meus irmãos? Veja aqui, ó, esses desenhos, para vocês observarem o discipulado, a importância, porque quando a gente estuda o livro de Atos, a gente não vê o tempo necessário, 6 meses de estudos, para poder batizar os crentes nas águas, ok? Porque isso já era cotidiano, o ensino da palavra, genuína, para formar cristãos genuínos. Assim como eles aceitavam a Cristo, já entrava todos os dias nas casas, na igreja, a partir do pão, e também no templo, e também em comunhão com os irmãos, nas suas casas. E Paulo ensinava até mesmo até 12 horas da noite. Quando aquele jovem caiu de lá, de cima do terceiro andar até o chão, e morreu. Vocês vão ver na aula extra sobre o jovem Eutico. Agora, voltando aqui. Veja aqui, ó, começa com conversão, o derramamento do Espírito, e depois nós temos a sabedoria. Porque se não houver discipulado, irmãos, os crentes ficam abobalhados. As pessoas que se convertem não vão conhecer nem quem creu. Ok? Existem discípulos e discípulos. Existem os discípulos que são batizados do batismo de João, que não conhecem o batismo com o Espírito Santo. Mas existem discípulos que são cheios do Espírito Santo, que precisam aprender, cada discípulo precisa aprender. Porque senão fica menino, é 50 anos de ministério, mas menino ainda no entendimento. Precisamos entender a palavra de Deus. Então a sabedoria é importante, porque só o discipulado ele que desenvolve o caráter cristão na vida diária de cada um de nós. Então a gente tem o batismo nas águas, ok? Que pode ser depois da conversão, qualquer momento pode acontecer exatamente depois do batismo com o Espírito Santo ou antes,
com um ensinamento bíblico, exatamente no discipulado. O batismo das águas, meus irmãos, na igreja primitiva já acontecia após a conversão. Porque eles não tinham esse trabalho todo que hoje as pessoas têm. Por exemplo, hoje em dia as pessoas vão para o culto uma vez na semana. É um corre-corre, é um trabalho dia e noite. Eles não aprendem mais como aprendia os primeiros discípulos. Todos os dias salvava e todos os dias eles aprendiam. As pessoas hoje não estão querendo nem mais ir à igreja, ao templo, aprender do Senhor. Então, por isso que o batismo nas águas acontecia de imediato, não tinha curso bíblico. Já diariamente se ensinava a palavra de Deus. E os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ok? Então veja aqui, o arrependimento pregado por João Batista, arrependei-vos e convertei-vos. Ok? Para que seja... Aqui nós temos João pregando arrependimento. Quando Jesus vai pregar, ele vai somar o arrependimento pregado por João, mais o pão que ele dá para a multidão e também a cura que ele dá também para a multidão. Olha o segredo, ó. Depois de arrepender, Jesus sabia que a multidão precisava de pão e precisava de cura. Ok? Jesus sabia disso, mas Jesus sabia que a principal coisa era o ponto de vista que cada um estava mediante o reino. Ok? Porque eram pregadas verdades, mas qual era a área que as pessoas estavam? Porque Nicodemos ouviu Jesus, verdades, mas a área que Nicodemos ouviu não era uma área segundo a qual Jesus estava ensinando. Aqui nós temos, somando, Felipe continuou o discipulado aqui, exatamente arrependimento de pecados, pão e cura. Felipe continuou pregando e ensinando, discipulando lá em Samaria, a samaritana, e todos que criam em Cristo pela samaritana, fazendo novos discípulos, o discipulado. Então aqui nós temos, a soma aqui, Pedro inaugurando a mensagem dos gentios. Viu? Até que chegasse Paulo, porque Paulo é quem vai trazer as cartas que é de doutrinação à igreja atual de hoje. As igrejas hoje, elas recebem de Paulo a doutrina dos apóstolos mediante o Espírito Santo, porque Paulo recebeu de Cristo, que ele também nos ensinou. Aqui ele vai ensinar a doutrina, vai discipular os discípulos de quem? De João, os discípulos de Cristo, todos aqueles que creem em Cristo através dele, e também os discípulos de Felipe e os discípulos de Pedro. Então, Paulo vai discipular todos os discípulos que estão aqui, Viu? Nós temos João, Jesus, Felipe, Pedro, Paulo. Glória a Deus. Então veja que o trabalho do discipulado, irmãos, é que nem o início da terra. Como foi que se iniciou a terra? Não foi fazendo forma, haja luz. Veja aqui o trabalho do pairar, o Espírito Santo sobre a terra. Ok? Então a terra, ela estava informe, vazia, em trevas e em abismo. Então, a maneira como o Espírito Santo trabalha, externamente e internamente, porque externamente ele convence, e internamente ele faz um novo nascimento. Então, a gente vê que o trabalho do Espírito Santo fazer com que o cristão tenha forma, seja cheio, encher, ok? Não foi isso que Deus disse? Aquilo que estava vazia, ou vazio, haja, encher a terra. Então veja que haja luz também, veja, veio para trevas. O encher veio para o vazio, a forma veio para o informe.
E a separação por causa do abismo, Cristo foi o caminho, fazendo uma ponte de ligação entre os homens e Deus. Então, o evangelismo e também a forma que nós tratamos todos os cristãos dentro do discipulado é uma forma de vencer esses 4 desafios que está no coração. Viu? Porque o Espírito Santo é que está dando volta, assim como deu volta sobre a terra. Viu? Para que a terra fosse da forma que está hoje. Glória a Deus. E aqui nós temos a primeira comissão. Começando, Jesus ensinando, ide. Então os 12 discípulos, presta atenção, eram discípulos. Eles foram, ide, certo? Então os 12 discípulos foram evangelizar. E quando eles voltaram, a Bíblia diz que voltaram os 12 apóstolos. Então esta é a nossa missão, irmãos. A missão de fazer obreiros, fazer pela multiplicação novos obreiros. A seara é pouca, é grande, mas os obreiros são poucos. Amém? Então veja que depois dos 12, ele enviou outros 70. Esses outros 70 foram enviados para onde? Só para a Judeia e só para a Galileia. Então, esses 70 estavam fazendo o trabalho de João, que morreu. Então, era igual a João Batista, preparando o caminho do Senhor. Por quê? Porque Cristo ainda não havia morrido. Então, ele estava fazendo o mesmo trabalho de João, preparando o caminho do Senhor. Aqui nós temos a soma de 12 discípulos, que são os apóstolos, mais os 70 discípulos, 82 discípulos. Aí a gente vê que no final dos tempos, o Senhor vai enviar 144 mil para evangelizar esse mundo, porque ele vai voltar. Se ele vai voltar, vai haver prestação de conta, viu? Na sua vinda. Porque tem uns servos que esperam o seu Senhor voltar das bodas. A igreja já está nas festas das bodas de casamento durante 7 anos. Amém? Glória a Deus. Então você que quer continuar assistindo esta aula, a gente vai falar muito mais na aula do nosso Zap, de costume, que todos já conhecem e já estudam com a gente. Seja um aluno também conosco, estudando junto. Veja aí o nosso Zap. O 85 é o DDD 991 28 12 60, ok? Também é o nosso Pix. É o nosso celular, Zap e Pix. Você pode fazer qualquer doação. Amém? Ajuda o canal, nos abençoa e vai assistir às aulas que já estão gravadas. E nós vamos gravar aulas até o final do trimestre. Vamos enviar todas as aulas para você estudar aí no seu tablet, no seu computador e no seu telefone. Queremos que Deus te abençoe e te guarde e vamos continuar avançando para exatamente ajudar todos vocês nas próximas aulas em um bom conteúdo, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.